Bom dia, irmãos. Você pode ficar de pé. Que privilégio o Senhor nos concede mais uma vez. Eu estava lembrando ali do Salmo 84, a inspiração do salmista, né? Ao dizer: um só dia nos seus átrios vale mais que 1000. O que é que ele queria dizer com isso? Que é muito bom, é extraordinário, é fantástico quando Deus nos concede a oportunidade de estar na sua presença, prestando culto a Ele, e Ele ainda nos dá sempre uma palavra de orientação para a nossa vida. Então, eu quero convidar você a reconhecer esse privilégio que nós temos nessa manhã. Nós somos privilegiados por Deus nessa manhã, de poder estar na sua presença, oferecendo culto ao Senhor, e ainda poder meditar na palavra do Pai. E o Pai sempre tem uma palavra para os filhos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Quando você abre, quero lembrar que as inscrições do SEAB 1 e 2 vão encerrar essa semana. Nós também precisamos fechar as turmas, então essa semana agora será a última oportunidade para você entrar no site e fazer a sua inscrição. Ponha no teu coração, esse ano de 2020, estudar a palavra do Senhor. Não deixe terminar esse ano sem esse propósito de aprofundar suas raízes nas Escrituras. Se você não fez o CETEB, faça isso. Faça esse investimento na sua vida. Se você não fez o SEAB, faça isso. E se você já fez há um tempo atrás, faça de novo. Estude as Escrituras. Tenho certeza absoluta que você não sabe tudo e vai morrer sem saber. Então o que nos resta é continuar estudando as Escrituras. Todos acharam João capítulo 15? Como o nosso bispo já disse esse mês, o tema que ele traz para a igreja e para nós meditarmos é sobre a perseverança. Pedro não conseguiu escrever aí o tema, e eu quero trazer para os irmãos nessa manhã uma palavra baseada nessa direção, aqui nesse texto de João 15. Esse texto ele vai nos falar dos resultados da nossa perseverança em Cristo. Eu quero te convidar a ler esse texto com esse tema na sua cabeça. Quais são os resultados da nossa perseverança em Cristo? Todos acharam? João, capítulo 15. Quantos visitantes nós temos aqui nessa manhã que não são membros da igreja de Nova Vida aqui em Nova Iguaçu? Tem alguém? Levanta a mão. Isso. Estica. Lá em cima, na galeria, temos vários visitantes. Quero pedir aos irmãos que estiverem mais próximos dessas pessoas, que em nome do nosso bispo, em nome de toda a igreja, aperte a mão delas e digam que elas são bem-vindas a esse corpo, a essa igreja nessa manhã. Dê um aperto de mão nela. Isso, muitos visitantes, bispo. Muita gente visitante. Como o bispo diz sempre, você corre o risco de gostar dessa igreja. Se você gostar, vai ser um prazer você se tornar membro do corpo de Cristo e servir aqui em nossa igreja. Vamos à leitura. João capítulo 15. Eu vou ler, vamos fazer uma leitura responsiva. Diz o texto: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler juntos 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Todos juntos? Tenho-vos dito estas coisas, para que o gozo seja em vós e o vosso gozo seja completo. Vamos ler o 12 também. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Querido Deus, te agradecemos pela leitura tão linda da tua palavra. E nós queremos, Pai, nessa manhã ser apenas uma voz. Assim como João Batista disse que era apenas uma voz, e eu lembro dele agora, e eu quero ser só uma voz, para poder expressar o conteúdo da sua palavra aos nossos corações, e que essa voz seja a voz do Senhor, falando para nós, edificando nossa vida, dirigindo nosso propósito, acendendo e renovando nossa perseverança em Cristo. Essa é a oração que fazemos, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta, porque nós estaremos lendo esses versículos novamente. Capítulo 15 de João, ele está dentro de um contexto que começa no capítulo 13 de João. E a gente não pode ler o capítulo 15 sem nos espelharmos no que Jesus começa a falar, que está lá no capítulo 13. Capítulo 13, Jesus começa lá, a cerimônia lá do cenáculo, lavando os pés dos discípulos, e ele começa anunciando a sua partida. Ele começa dizendo que estava chegando a hora dele ser entregue para a sua morte, para a sua crucificação, mas ele também fala dos discípulos que não precisavam ficar tristes, não precisa vocês ficarem preocupados, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, e esse Consolador vai ficar com vocês, então ninguém precisa ficar triste, preocupado, porque vocês não vão ficar órfãos. Jesus então fala da importância do Consolador, e Jesus faz uma síntese. Jesus, como excelente professor que era, um mestre por excelência, Jesus nessas suas últimas exposições faz como se fosse um resumo
de tudo aquilo que ele já havia ensinado durante o seu ministério para aqueles seus discípulos. E Jesus resume tudo isso falando. Eu quero que você volte aqui uma páginazinha, capítulo 13, versículo 34, como se Jesus estivesse, irmãos, didaticamente falando, nessas últimas lições, fazendo assim uma conclusão do seu ensinamento para os seus discípulos. E olha só como ele vai concluindo, a direção que ele toma. Capítulo 13, versículo 34 e 35. Leia comigo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Olha que conclusão, que forma maravilhosa de sintetizar o seu evangelho, sintetizar a sua missão. Então, esse capítulo 15 de João, ele deve ser lido dentro desse contexto, dessa ótica que Jesus está apresentando aqui aos seus discípulos. Nesse capítulo 15, Jesus, então, ele traz uma figura que era muito conhecida dos judeus, que era a figura de uma videira. Diferente de nós, aqui, certamente tem pessoas que nunca sequer viu uma videira. Só sabem que a uva vem da videira, mas a maioria de nós aqui não tem essa visão, esse conhecimento de conhecer uma videira, de saber dos detalhes que envolvem o cultivo de um vinhedo, de uma videira. A maioria não. Mas os discípulos não eram assim. Os discípulos conheciam perfeitamente o que é o cultivo da uva. Os discípulos viviam numa cultura em que a figura da videira era uma figura muito conhecida deles, porque era uma prática muito comum cultivar uvas, porque da uva vinha o vinho e era algo de extrema utilidade naquela sociedade. Jesus usa também a figura da videira, porque a figura da videira era uma figura muito usada no Antigo Testamento. Isaías falou da videira, Jeremias falou da videira, os Salmos falam da videira, os profetas falam da videira, comparando Israel com uma videira. Mas Jesus agora abre uma nova janela, uma nova forma para expor a sua mensagem, e Jesus começa dizendo o seguinte: eu sou a videira. Jesus se apresenta então para aqueles homens, para os seus discípulos, como a videira. Muito mais, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Repita comigo: videira verdadeira. E nós? E eles? Quem eram? E nós? Quem somos? Se Jesus é a videira, disse ele, vocês são os ramos da videira. E ele não vai expor a sua mensagem. E quando você lê o texto, você observa que a palavra que se repete no texto, muitas vezes, e aqui eu vou te dar uma dica de interpretação bíblica, uma dica de hermenêutica. Quando você lê um texto e você vê que uma palavra se repete várias vezes naquele texto, é porque a mensagem daquele texto, ela está conectada naquela palavra. Então, é como se o Espírito estivesse nos dando uma dica: presta atenção aqui, presta atenção aqui. Qual é a palavra que se repete aqui nesse texto várias vezes que nós lemos? Ela aparece 10 vezes, até o versículo 11, essa palavra aparece 10 vezes. Alguém já descobriu que palavra é essa? Permanecer.
Perseverança tem vários sinônimos. Perseverança é não desistir, perseverança é continuar, perseverança é ficar firme, perseverança é permanecer. Por isso que quando eu li esse texto, eu vi que esse texto nos fala dos resultados da nossa perseverança em Cristo. Porque essa palavra nos chama, nos atrai para olharmos para esse texto com esse olhar, o olhar de permanecer em Cristo. Então, Jesus começa dizendo que aquele que permanece em Cristo, vai acontecer algumas coisas, vai ter alguns resultados. E qual é o primeiro resultado que Jesus coloca na leitura que nós fizemos? Repita comigo: aquele que permanece em Cristo produz fruto. Mais uma vez, aquele que permanece em Cristo produz fruto. É impossível estar em Cristo e não produzir fruto, porque aquele que está em Cristo, ele produz fruto. E é interessante que o texto nos fala de 3 tipos de frutificação. O texto fala de produzir fruto, que é o versículo 2 que nós lemos. O versículo 5 e o versículo 8, eles falam de produzir mais frutos, e falam também de produzir muitos frutos. Então, Jesus apresenta ali 3 níveis de frutificação: produzir fruto, produzir mais fruto e produzir muitos frutos. Você pode repetir? Produzir fruto, produzir mais frutos e produzir muitos frutos. Você vai ver que ele encerra essa palavra nesse capítulo, mostrando que o objetivo final de Deus da nossa vida, que o propósito final é que a gente possa até começar produzindo fruto, mas depois a gente vai ser podado e vamos passar a produzir mais frutos. E o objetivo final de Deus na vida de cada um que persevera em Cristo é atingirmos o último estágio. Que último estágio é esse? Produzir muitos frutos. E é nesse estágio que diz lá o versículo a seguir, que Deus é glorificado quando nós produzimos frutos. Então, primeiro resultado da nossa perseverança em Cristo que acontece é que aqueles que estão em Cristo, eles produzem frutos. E tenha em mente a figura da videira. Nós não podemos perder a figura da videira. E Jesus fala que esses ramos que estão ligados nele, eles produzem frutos não por eles mesmos, não pela sua própria força de vontade ou pela sua própria capacidade, mas eles produzem fruto porque eles recebem a seiva da videira. Aquele galhozinho, pense numa videira normal, cada galhozinho daquele só vai produzir cachinhos de uva porque ele recebe da videira a seiva. E é interessante, uma vez eu tive uma experiência lá em casa e eu observei isso, lembrei desse texto. Depois de podar uma árvorezinha que a gente tinha, que era um pé de bougainville, uma flor bonita, ficou um galhozinho que na hora de ser podado, ele foi cortado parte dele, mas o galho não caiu totalmente, ficou um elozinho assim, ligado ao tronco principal. Eu achei interessante que mesmo aquele galhozinho sendo acidentado, sendo cortado parcialmente, ele não morreu, ele ficou lá, ligado no tronco, e ele ficou verdinho. Aí eu aproveitei e podei o resto que ficou. Mas isso me ensinou uma lição.
A seiva da videira é tão poderosa que até aqueles galhozinhos que estão assim como que numa beiradinha, estão como que meio acidentados, meio cortados. Se existe um elozinho entre o cristão e a videira, a seiva passa e ele recebe condições para produzir frutos. Por quê? Porque a videira, ela é verdadeira. A videira, ela é poderosa. E essa seiva que está na videira, ela passa para os ramos, e os ramos então passam a produzir fruto. Outra coisa para ilustrar isso aqui, para você entender, é a ligação que existe entre um bebê, quando está no ventre da sua mãe, ele passa lá os 9 meses, e ali ele vai recebendo da mamãe, através do cordão umbilical, ele vai recebendo todos os nutrientes, todos os alimentos. E a mamãe vai no médico, eu estou vendo até uma gestante ali, e esse bebê que está no ventre, ele está recebendo, através do cordão umbilical, os nutrientes. E aí a mamãe toma vitamina, a mamãe vai no médico, o médico passa ferro, o médico passa uma série de vitaminas que eu nem lembro mais, porque meus filhos já são grandes. Mas quando uma criança está no ventre, ela está conectada através dessa coisa chamada cordão umbilical, que foi planejado pela sabedoria e inteligência do Criador, para que o feto, para que o bebê pudesse receber da mamãe a seiva, o alimento que vem da mamãe. Assim somos nós com Cristo. Nós não conseguimos subsistir sozinhos. Nós não conseguimos caminhar, vencer o pecado, vencer a carne, vencer nossa natureza sozinhos. É através do cordão umbilical, é através dos ramos que a videira, dos ramos que nós recebemos a seiva que vem da videira verdadeira. E aí você então me pergunta, e como que isso é feito hoje? Esse processo na qual a vida que está em Cristo, ela é comunicada a nós, através dessa seiva especial, que passa de Cristo, como videira verdadeira no mundo espiritual. Isso chega até nós hoje, através da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tira, ou que conduz, ou que transporta a seiva da videira para os ramos que somos nós. Por isso que é impossível um cristianismo sem que tenhamos em nossa vida, primeiro, uma ação do Espírito Santo, porque é Ele que traz para o nosso coração a seiva de Cristo, a força de Cristo, a vida de Cristo, a vitalidade de Cristo, a identidade de Cristo, a semelhança com Cristo. Tudo isso é um processo que é feito através da nossa permanência com Ele, mas é um processo que é feito pela pessoa do Espírito Santo. E aí você poderia me perguntar então, mas que frutos são esses que Jesus está falando, que nós vamos produzir? Que frutos são esses que nós, como ramos dessa videira, produzindo? Quando eu olho para os evangelhos, quando eu olho para as epístolas, eu observo que quando se fala de resultado da obra de Cristo na nossa vida, quando se fala daquilo que Deus faz em nós, através de Jesus Cristo, nós temos basicamente
poderíamos dividir isso em dois grupos, em dois tipos de frutos. Primeiro grupo, quando Jesus fala, está se referindo aqui a frutos, e não só aqui, mas em outros textos, ele está querendo dizer exatamente dos efeitos da graça de Deus sobre o nosso coração. Aquilo que nós passamos a ser depois que recebemos Cristo, aquilo que nós nos tornamos, aquilo que o nosso caráter foi mudado. Lembra daquela pessoa? Era mentiroso. Lembra daquela pessoa? Era infiel à esposa. Lembra daquela pessoa? Era desonesto. Lembra daquela pessoa? Não levava desaforo para casa, era valente. Lembra daquela pessoa? Era arrogante. Quando ele nasce de novo, ele recebe do Pai um novo coração, uma nova natureza em Cristo Jesus, o que a Bíblia chama então de regeneração, e ele ali passa a ter um novo coração do Pai. Tem até aquele hino muito bonito, né? Recebi o novo coração do Pai. E todos nós recebemos esse novo coração do Pai. E com esse novo coração que nós recebemos do Pai, quando nós lemos, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus faz uma longa exposição, é o maior sermão que ele faz, capítulo 5, capítulo 7, e o que ele trata nesse sermão? O que ele trata nesse ensino? Quando você lê aqueles capítulos, você lê que ele trata de duas coisas. Ele trata do nosso relacionamento uns com os outros. Ele trata do nosso relacionamento com Deus. Ou seja, ele trata do tipo de caráter que cada cristão precisa ter como fruto do novo nascimento. Do tipo de conduta que nós passaremos a adotar, do tipo de atitude que nós passaremos a ter, como resultado daquilo que nós recebemos dele, da nossa nova natureza em Cristo Jesus. E, em primeiro lugar, quando Jesus fala que aquele que está conectado nele, aquele que está ligado nele, aquele que permanece nele, aquele que persevera nele, a primeira coisa que Jesus está querendo dizer aqui quando ele fala em fruto, é exatamente isso. Como nós nos tornamos após passarmos a ser discípulos dele. Como que agora é o nosso caráter, como que é agora a nossa conduta, como que é agora a maneira que nós nos relacionamos uns com os outros, como que é agora a maneira que nós nos relacionamos com Deus. Isso são frutos que é produzido em nosso coração. A Bíblia também chama isso de um processo de santificação. A Bíblia também chama isso de crescimento espiritual. E aqui Jesus chama isso de produzir frutos. E só produz frutos estando ligado na videira. E eu achei lindo ao ler esse texto, que eu achei lindo nesse texto, quando Jesus usa a seguinte expressão. Dá uma olhadinha no versículo de número 5.
Olha na sua Bíblia. Jesus fala assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, olha a condição, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos, nós não podemos melhorar, nós não podemos nos transformar. Por isso que só existe salvação em Jesus Cristo, porque o homem pode ter força de vontade, mas ele não pode mudar a sua natureza pecaminosa, ele não pode mudar o seu coração pecador. Só o milagre de Deus na nossa vida pode transformar o nosso coração. Só através de Cristo Jesus atuando em nossa vida podemos receber um novo coração do Pai, e aí sim passar a produzir frutos que a Escritura também chama frutos dignos de arrependimento. Mas segundo esse texto, nós observamos aqui então que existe uma relação de dependência total entre o ramo e a videira. E observei que alguns hinos que nós cantamos falavam exatamente dessa dependência que nós precisamos ter de Deus. Observa em Lucas capítulo 9, não precisa você abrir, em Lucas capítulo 9, Jesus dá a missão aos seus discípulos para irem fazer uma oficina, fazer um treinamento da evangelização. E Jesus, quando chama os discípulos, fala assim: ó, eu vou dar para vocês, dá uma olhadinha, não vou abrir assim, senão você vai ficar curioso, é melhor você abrir. Capítulo 9, olha que coisa fantástica, que treinamento Jesus faz aqui com os seus discípulos sobre a dependência. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Portanto, os enviou para fazer o quê? Pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Só até aqui. Jesus envia aqueles homens e fala para ele: não precisa levar lanche, não precisa levar colchonete, não precisa levar dinheiro no bolso, não precisa levar nada, só leve o que eu estou dando para vocês. O que eu estou dando? O que ele estava dando? Poder e autoridade. O resto vocês deixem comigo. Por que Jesus fez isso? Jesus já tinha curado, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha feito muitas coisas. Só que Jesus queria ensinar a eles a dependência, a confiar em Jesus como aquele que poderia prover para eles cumprirem a missão deles. Então Jesus fala para eles não levarem nada, porque Jesus queria que eles tivessem a experiência de que o que eles precisassem, Deus estaria providenciando casa, providenciando alimento, providenciando recurso, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Por que Jesus faz isso? Porque como bom professor que era, como mestre que era, Jesus queria dar uma aula prática para eles. Jesus queria que eles aprendessem isso na pele. Jesus queria que eles sentissem aquela experiência de depender dele e de ver as coisas acontecendo como resultado dessa confiança na vida deles. E é exatamente isso que esse texto nos ensina aqui em João capítulo 15. A relação
da nossa, ela é uma relação com Cristo baseada na nossa total dependência dele. Agora, quando a Bíblia também fala dos frutos que nós devemos produzir, ela também fala não só do resultado daquilo que Deus faz em nós, mas existe um outro tipo de fruto que as Escrituras nos ensinam. É aquilo que Deus faz através de nós. Repita comigo. Primeiro, aquilo que Deus faz em nós. Segundo, é aquilo que Deus faz através de nós. O fruto não consiste só naquilo que Deus faz em nós, mas o fruto também consiste naquilo que Deus faz através das nossas vidas. Cada pessoa que recebe a Cristo, cada pessoa que recebe a Cristo, ele tem não só a missão de produzir os frutos dignos de arrependimento, mas ele também tem a missão de permitir Deus trabalhar através da vida dele. E o que significa isso? Significa que todo cristão estamos imbuídos numa tarefa. Paulo chama isso lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Pedro, lá em 2 Pedro 4,10, ele diz que cada um de nós fomos chamados para servir uns aos outros como bons despenseiros da graça de Deus. Então observe que nós somos chamados para servirmos uns aos outros como bons despenseiros da graça de Deus. E outra coisa também, nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo para as outras pessoas. E ele termina esse capítulo, dá uma olhadinha aqui, no versículo 26 e 27 desse capítulo, como que ele termina esse capítulo? Mostrando exatamente aquilo que Deus espera fazer através de nós. Dá uma olhadinha, capítulo 15, versículo 26 e 27. Você pode ler? 26, vamos ler. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho. 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Olha que conexão maravilhosa. O Espírito é enviado por Cristo para dar testemunho. E esse testemunho que o Espírito nos dá, que nós recebemos, que ele testifica para o mundo, nós recebemos a missão de transmitir esse testemunho de Cristo para as outras pessoas. Jesus fala: porque estáis comigo desde o princípio. Vocês viram o que eu fiz, vocês sabem quem eu sou, e o Espírito vai chegar e vai testemunhar mais para vocês. Depois você lê o capítulo 16 aqui, quando ele fala da missão do Espírito, capítulo 14, quando ele fala também do Consolador, que o Espírito viria para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, que o Espírito viria para poder guiar as pessoas em toda a verdade, que o Espírito viria para glorificar Ele. E o Espírito faz isso como, irmãos? O Espírito faz isso através da minha vida e através da sua vida.
Nós somos as testemunhas que Deus usa para testemunhar para o mundo do poder de Cristo. O Espírito não fala assim de uma forma mística, ou não é o anjo que chega aqui, somos nós. Somos nós que testemunhamos para as pessoas do poder de Cristo. Somos nós que contamos aquilo que Ele fez na nossa vida, a mudança que Ele causou, o impacto que Ele trouxe. É eu, é você, no nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa universidade. É cada um de nós que somos testemunhas de Cristo, porque nós recebemos o testemunho do Espírito no nosso coração. E qual é a nossa missão? Transmitir esse testemunho. Transmitir esse testemunho. Às vezes, com o crescimento do Evangelho, parece que nós achamos que o Evangelho não precisa ser mais pregado. Nós imaginamos que tem tanta igreja, tem programa de rádio, tem programa de televisão, tem YouTube, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu não preciso mais pregar, todo mundo conhece Jesus já. Eu não preciso mais falar para as pessoas, todo mundo já sabe quem é Jesus. Engano. O testemunho nunca pode cessar, porque essa é a nossa missão, ser testemunha de Cristo. E recebemos o Espírito para testemunhar dele. Jesus fala para os discípulos: vocês devem ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder, e vocês receberão o poder que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Vocês receberão o poder, não para ficar na igreja pulando, ou gritando, ou fazendo coisa diferente. Nós recebemos o poder do Espírito para ser testemunha de Cristo. E quando nós estamos ligados na videira, nós produzimos o fruto não só da transformação da nossa vida, mas também nós produzimos o fruto de servir uns aos outros, e nós também produzimos o fruto de testemunhar do poder de Cristo para as outras pessoas. E como eu faço isso? Pela minha própria força? Pela minha própria sabedoria? Pela minha própria capacidade? Não. Pelo poder do Espírito na nossa vida. Segunda coisa que Jesus fala aqui. Primeiro resultado, então: aqueles que permanecem em Cristo produzem frutos. Repita comigo: aqueles que permanecem em Cristo produzem frutos. Só que tem um detalhe. Segundo, aquele que permanece em Cristo eles são podados para produzir mais frutos. Jesus diz que é necessário que aqueles que estão dando frutos sejam podados. Para quê? Para que produzam ainda mais frutos. Versículo 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto. E aí ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Seria muito bom se a gente ficasse só na primeira parte. Estou produzindo fruto, coisa boa, produzir fruto. Quantos gostam de produzir fruto? Levante a mão assim. É bom produzir fruto? Quantos gostariam de produzir mais frutos? Quantos gostariam de produzir muitos frutos? Aleluia. Só que para o ramo produzir muitos frutos, ele tem que ser podado. Ele tem que ser limpo. No cultivo das uvas,
Os agricultores entendiam muito bem disso. Eu não conheço os detalhes do cultivo, mas no cultivo da uva, tem a época da poda, tem a forma de podar, não pode ser cortado de qualquer jeito, tem uma pessoa específica para poder fazer a poda dos ramos, porque se os ramos não são podados, acaba comprometendo a capacidade dos ramos de produzirem frutos. Jesus então ensina que, olha, vocês produzirão frutos, muitos frutos, mas só que nessa fase da produção de frutos, existe um detalhezinho. Existe a fase da poda. O ramo passa pela fase da poda. Ele precisa ser podado para que ele possa produzir mais fruto. Queridos irmãos, quando essa fase chega na nossa vida, às vezes nós choramos. Quando essa fase chega na nossa vida, às vezes nós enfrentamos grandes sofrimentos. Quando essa fase chega na nossa vida, às vezes nós ficamos impacientes. Quando a fase de ser podado, quando Deus trabalha na nossa vida algumas situações, para que através daquelas situações nós possamos ser podados e nos tornarmos mais limpos para produzir mais frutos. Essa é uma fase dolorida, essa é uma fase difícil, mas o escritor aos Hebreus diz que essa é uma fase que Deus prova que nos ama. Quando Ele está nos podando, Ele está demonstrando para nós, está dizendo o seguinte: você está produzindo frutos, que bom, você serve na igreja, você tem um coração para o reino de Deus, você está aqui disposto a servir, você ama seus irmãos, você ama sua família, você está fazendo tudo certo, e Deus está satisfeito com isso, mas só que Ele diz assim: eu quero mais, eu quero que você produza mais frutos. E aí o que acontece na nossa vida? Acontece a poda, para que nós possamos então produzir mais frutos. E quando nós passamos a produzir mais frutos, Deus é glorificado na nossa vida. Mas a fase da poda não é uma fase fácil, mas é uma fase necessária. A videira precisa ser podada para poder produzir fruto. Terceiro resultado. Primeiro resultado de permanecermos em Cristo é que nós produzimos frutos. Segundo resultado de permanecermos em Cristo é que nós somos podados. Terceiro resultado, João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que? E vos será feito. O que Jesus está me ensinando aqui? Jesus está me ensinando sobre oração. Jesus está me ensinando sobre a resposta das nossas orações. Essa era a mensagem que ele estava querendo transmitir aos seus discípulos. Mas para a gente entender esse texto, é necessário que a gente leia também o capítulo anterior. Dá uma olhadinha no capítulo 14. Dá uma olhadinha no capítulo 14 e no versículo 13. Jesus está falando para os seus discípulos: se vocês estiverem ligados em mim, se vocês permanecerem em mim, vocês pedirão, vocês farão orações e eu vou ouvir a oração de vocês. Esse é um resultado daquele que permanece em Cristo. Deus não ouve qualquer um, Deus não atende qualquer um, Deus atende aqueles que estão conectados na videira.
Olha aqui, mas tem o porém. Capítulo 14, versículo 13. Você pode ler? E tudo quanto pedizes a meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A resposta das nossas orações, elas também estão conectadas a esse requisito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele responde nossas orações, mas não responde nossas orações feitas como fruto da nossa própria arrogância, da nossa própria satisfação. Ele responde nossas orações dentro desse critério, para que o nome do Pai seja glorificado. Em último lugar, para nós encerrarmos, quais são os resultados da nossa perseverança em Cristo? Quando permanecemos conectados na videira, experimentamos um amor mais profundo por Cristo e por nossos irmãos. Dá uma olhadinha, capítulo 15, versículo 9. Vou repetir. Quando permanecemos conectados na videira, nós experimentamos um amor mais profundo por nossos irmãos e por Cristo. É o que ele diz aqui, no versículo de número 8, 9, 12 e 13. Leia comigo, versículo 8 do capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O 10. Se guardardes os meus mandamentos, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permanece. Agora dá uma olhadinha no capítulo 13, versículo 34 e 35. Como ele fecha? Foi aquele versículo que nós lemos no início, e eu quero te mostrar ele de novo. Vamos ler junto? Capítulo 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus quer fechar esse capítulo 15 mostrando que o principal fruto que aquele que está conectado nele produz é exatamente receber o amor do Pai no seu coração, através dele. E quando nós recebemos esse amor de Deus no nosso coração, irmãos, nós conseguimos amar os nossos irmãos, até aquele irmão mais difícil, até aquela pessoa mais difícil, você consegue amar, porque o amor do Pai está no seu coração. E quando o amor do Pai está no seu coração, você consegue compartilhar com as outras pessoas, embora elas não sejam, elas não pensem como você, elas não agem como você, embora elas tenham defeitos que talvez você não tenha, mas por você ter o amor do Pai no seu coração, esse fruto agora produzido no seu coração te habilita a amar o seu irmão, amar aqueles que estão perto de você, como resultado da obra do amor de Deus no seu coração. Que Deus nos ajude. Vou falar só mais uma, mas não vou expor. Aquele que permanece em Cristo, ele experimenta uma profunda alegria.
é o resultado. Quando você está em Cristo, você recebe o amor do Pai, você também recebe uma profunda alegria, que está no versículo de número 11. Que Deus nos ajude a perseverarmos em nossa comunhão com Cristo. Estamos iniciando o ano, que a sua meta para esse ano seja produzir frutos, muitos frutos, frutos dignos de arrependimento, que você almeje no seu coração permanecer unido a Cristo, e saber que sem Ele, você não consegue produzir fruto, mas com Ele, nessa parceria, nós e Ele, nós produziremos muitos frutos. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo um exercício de amor, um exercício de comunhão. Quantos adolescentes eu tenho aqui nessa manhã? Por favor, os adolescentes. Adolescente, levanta a mão bem alto. Isso, venham aqui, por favor. Todos os adolescentes, venham aqui na frente. Quantos jovens eu tenho aqui? Jovens. Cadê o jovem? Levanta a mão. Venham aqui na frente também. Toda a igreja de pé, por favor. Nós queremos encerrar essa mensagem, e eu quero fazer aqui uma oração.